Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do Terror na Esquina. Aqui quem fala é Marina. Estou aqui hoje com o Felipe. Bom dia, Fê. Olá, ouvintes! Vocês estão preparados para mais uma creepypasta que vai arrepiar os pelinhos da nuca? Não sei nossos ouvintes, mas eu nunca tô preparado. Mas, esse é o nosso 20º episódio corrente, fora os especiais, mas esse é o nosso 20º episódio. Sério, isso Caraca, tudo já? isso Caralho! tudo já. A gente tá aí, dia 12, e a gente completou 4 meses de podcast. Nossa, gente, Outubro, fala, hein, Fê? novembro, dezembro, janeiro. Não, 5 meses de podcast, meu Deus, é muita coisa. 5 meses de podcast, gente! Põe o efeito de palmas aí. Uhul! Tá doido. Mas, Gente, fala, hein? e passa rápido, a gente fala e passa rápido. Fala e passa rápido. Já comecei mais um semestre na faculdade. Só isso, É, porque continuamos pandemia, voltamos lockdown. Não, ainda não voltamos, mas se bobear, nosso podcast é fruto da pandemia. fruto da pandemia. Mas ainda bem, né, Felipe? Tanta gente fez filho na pandemia, a gente fez um podcast. Não dá tanto trabalho quanto o filho, mas E é mais prazeroso. muito mais. Mas Ai, então, ah, mas a gente não seria nada sem os nossos ouvintes, né? Que estão com aí com a certeza gente, não. escutando. A gente faz o nosso podcast por hobby, mas é muito bom ver que os ouvintes interagem com a gente, mandam mensagem, esse tipo de coisa. É sempre muito bom o carinho de vocês. E é o que dá ânimo pra gente continuar mesmo esse podcast. A gente gosta, mas gosta mais com o feedback de vocês. Sim, quando tem feedback é melhor ainda. É muito prazeroso gravar, porque a gente trinca o bico aqui no meio da gravação. Claro, não vai tudo para vocês, mas durante a gravação a gente se diverte muito. Fora os momentos de calafrio e puta que pariu, Felipe, que passa que você trouxe hoje? É muito bom, cara. 20 episódios, eu acho que se fosse pra gente desistir, teria sido antes. Acho que a maioria dos podcasts não passa do quinto episódio, que eu tava vendo outro dia. E a gente tá longe pra caramba. E, cara, isso é muito animador. Muito mesmo. Então, pessoal, muito obrigado por vocês escutarem a gente. De verdade, a gente é muito grato por isso e vocês nunca vão saber como a gente é grato por isso. É tudo muito novidade pra gente, né? Tudo Uhum. esse mundo de produtor de conteúdo. É muita loucura. Eu nunca me aventurei desse mundo, né, de produção de conteúdo. Eu tive um TikTok no qual eu postei um vídeo pessoal e depois disso eu apaguei. O bom é que os nossos ouvintes já estão acostumados com a nossa abertura e cumprimento, e você muito agradecendo. É verdade, eu sempre agradeço. Ai, mas assim, é muito bom, gente, é verdade. É muito bom Fê, mesmo. então, já que a gente tá agradecendo e tal, tem recadinho dos nossos ouvintes? Sim, mas a gente tem recadinho. Nós temos que mandar um abraço muito, hiper, mega especial para a Paola do Cabelo Azul. Ela divulgou a gente bastante no Twitter. E Paola do Cabelo Azul, muito obrigado, cara. A gente, tipo, foi uma. Eu falei assim, ué, como assim, cara? Não achei que alguém fosse indicar a gente assim no Twitter, tipo, cara, escuta que é muito bom. E o arroba dela é Pajeremias. Então, Paola, muito obrigado mesmo, cara. Você é demais, Você é demais. 10, Paola, muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Eu queria mandar também um abraço pro Thales Giovanni, que mandou mensagem pra gente no Insta, a Mila Silva. E também queria agradecer o pessoal que já fala com a gente, né? Tem o
o João Romero também mandou mensagem pra gente. Cara, é muito, muito legal ver o pessoal entrar em contato e cada dia mais pessoas mandam mensagem, fora as pessoas que já mandam. Ah, cara, eu fico muito feliz, de verdade. Muito obrigada, gente. Muito legal da parte de vocês. Qual é o nosso Twitter, Fê? Terror na Esquina. E o nosso Insta também é Terror na Esquina. Então, se você quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Twitter a gente posta umas coisas mais diferentes. No Insta a gente posta mais as descrições dos episódios e uns stories também que pegam um conteúdo mais diferente. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, Terror na Esquina. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, sinta-se à vontade, manda um e-mail no terrornaesquina@gmail.com. Isso Vou aí, gente. aguardar vocês, hein? Bom, os recadinhos dados, nós estamos apresentados. Não, falta mais uma Eu sei que você tá coisa. enrolando, você tá Não me se... enrolando, você tá com medo do Não, calma! Só mais uma pássaro. coisa. Eu tô morrendo de medo. Não, eu já vi o título do episódio que tem acampamento no meio. Já me lembra histórias de infância, porque eu acampava muito com meu pai. É Mas mesmo que eu contava? antes. Ah, Calma! Marina. Marina, pessoal, avalie ansiosa! Essa pasta é muito boa! nosso podcast no Spotify. Não se esqueçam, dá 5 estrelas pra gente, fortalece nossa pirâmide, manda pra todo mundo que a gente precisa chegar em 250 seguidores no Instagram. A gente bateu 200 seguidores e cobre a Marina fazer a dancinha ao som de uma criança. Gente, não me cobre fazer dancinha. Eu danço igual uma porta balançando no vento, dança melhor que eu. Quem fez essa proposta foi o Felipe, cobrem ele. Ele que é Não, bonito, dos olhos verdes, do cabelo claro, gente. Ele que precisa fazer as dancinhas. Marina, você me descobriu completamente errado. Ai, ai. De onde você tirou que eu tenho cabelo claro, caralho? Você não tem cabelo claro? Seu cabelo não. É castanho escuro. Ah, é castanho escuro? Então, melhor ainda, mais bonito. Ao contrário. Chama atenção. Mas então, Emma, eu acampava quando era criança, eu acampava muito, tipo, a primeira vez que eu acampei foi um acampamento bem. Cara, não era camping, eu fui acampar numa cachoeira com meu pai, minha madrasta, os meus irmãos. A gente acampou numa cachoeira e não tinha luz, a gente ficou à base de lanternas e lampião. Cara, foi muito da hora. Foi o primeiro acampamento que a gente fez. Que chique. E depois disso a gente não parou por um bom tempo, só depois que eu entrei na faculdade que meio que o tempo consumiu tudo que eu tinha para fazer. A faculdade consumiu tudo que eu tinha de tempo livre, então acabou caindo no desuso. A faculdade costuma fazer isso mesmo, consumir nosso tempo livre e nossa vontade de viver. Eu era um leitor filho da mãe, eu lia, tipo, eu engolia livro, até no primeiro ano da faculdade, mas depois. E isso me deixou muito mal acostumado, que hoje em dia eu não consigo concentrar para ler um livro, você acredita? Eu acredito. Sabe que se a gente não tivesse fazendo podcast com pasta, eu ia estar sem ler por muito tempo, né? Porque lendo só coisa da faculdade, de novo. É. Não, se eu te falar que eu comecei a ler Duna, eu li o primeiro livro, eu não consegui ler o segundo. Não sei porquê, eu não consigo parar para ler, sempre me dá um sono ferrado. É porque você é um adulto com responsabilidades. Quando você tem tempo pra ler, você tá exausto. É verdade. E outro livro que eu comecei a ler e eu não consegui terminar foi Tieto do Agreste. Cara, é um soft porn que eu vou te falar, cara. É uma pornochanchada, Felipe. Que porno chanchada, que isso? É um estilo de história brasileiro, uai. É mesmo? Eu não sabia desse Uhum. termo. Tem Porno muito chanchada. filme. É o termo mesmo. E você, Mar, qual foi o último livro que você leu? Putz. Ou tentou ler? Ah, não, que eu tentei ler, eu tô tentando ler o Smoke Get in Your Eyes. Eu esqueci a tradução em português, que é Confissões do Crematório. Tô tentando ler aí, porque eu achei que ia ter tudo a ver com a minha faculdade, eu querendo fazer parte de legista. E é muito interessante, ele é muito bom mesmo. Da Kathleen, sei lá das quantas.
Bem legal o livro, mas tô na metade dele e não consigo ir pra frente, porque toda vez que eu pego, ou acontece alguma coisa, alguém me chama, ou eu durmo. Tá uma vergonha. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta, tá difícil, viu? Você, nosso querido ouvinte, que é mais novo, ainda não entrou pra faculdade, ou tá começando na faculdade agora, leia. Leia tudo que cair na sua mão. Aproveita esse tempo pra ler, Tudo, porque tudo, tudo. depois. Eu falei, eu nunca vou parar de ler na minha vida. Mas É, nunca é tempo demais, cara. cara, é verdade. Cara, eu sinto tanta falta, era tão gostoso. Nossa, eu virava noite, madrugada, lendo e ia pra aula no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, sabe? Sabe uma coisa que iria me animar muito pra voltar a ler? O quê? Winds of Winter. Nossa. É, mas o R.R. Mas, Martin desistiu da gente, nos cara, sabe que abandonou. eu só tô enrolando, né, Mar, pra começar o podcast. Mas eu vi que rumores falam que ele vai lançar o livro em novembro do ano que vem. Ah, vai nada. Ele desistiu da gente. Esse livro só sai quando o sol nascer no oeste e se puser no leste. Olha a profecia da Mir Mazdu. É verdade. É da Mir mesmo, né? É da Mir É mesmo. da Mir. Eu não sei, Bom, Miriam, sei lá. É dela mesmo, é da bruxa do Daenerys. uhum. Então, Mar, Então. vai lá. Pode começar o episódio de verdade agora. Faça as honras, me surpreenda. Então hoje eu tenho uma creepypasta muito assustadora que sumiu da minha tela. Mulher, aonde você foi? Não faça isso comigo. Achei. Então hoje eu vou ler uma creepypasta chamada Por que eu não vou mais acampar? Eu tô rindo de nervoso já, cara. Eu não consigo conceber alguma coisa na minha cabeça. É, Vê, você parou de acampar porque a vida aconteceu, mas o nosso autor aqui, tadinho, ele ia querer ter parado de acampar pelo mesmo motivo, viu? Não tem Vai nome do lá. autor pra variar nas minhas creepypastas, porque eu nunca acho. Mas o link vai estar disponível e é na Wiki Creepypasta Brasil. Então é facinho de achar. Beleza. Eu já frequentava o acampamento Rockwater havia 4 anos. Eu amava acampar, poder conhecer rostos novos, me divertir e praticar atividades diferentes. Minha parte favorita era a tirolesa no rio. Uma vez na corda, eu não queria sair de lá. Eu estava tão empolgado em voltar, principalmente porque seria meu último ano lá. O verão havia finalmente chegado e era hora de ir para o acampamento. Quando cheguei, após uma viagem de 4 horas, eu estava muito empolgado. Era uma viagem nostálgica, relembrando todos os meus lugares favoritos. Mas uma coisa de cada vez. Minha mãe precisava me levar ao alojamento para me inscrever. Chegando lá, havia muitas pessoas. Esperamos na fila até ser nossa vez de nos inscrevermos. Antes que nos fossem entregues os papéis, a recepcionista nos contou que haviam ocorrido algumas coisas estranhas a algumas milhas dali, em direção da floresta. Eu meio que ignorei isso. Minha mãe me ajudou a levar as malas para a cabana. Quando chegamos lá, eu estava tão feliz por ver alguns amigos do ano passado. Kyle, um dos meus amigos de longa data do acampamento, estava em um canto arrumando sua cama. Jacob, outro dos meus bons amigos, estava no chão, desfazendo sua mala. E quem poderia esquecer do Brad? Ele estava guardando coisas no armário, como tacos de beisebol e de golfe. Quanto às outras crianças, não fazia ideia de quem eram, mas todas pareciam ter gostado de mim. Descobri que 2 deles eram irmãos. Seus nomes eram Brandon e Nathaniel. E como esse era seu primeiro ano, eles estavam um pouco nervosos. Todos arrumamos nossas coisas e começamos a conversar sobre aventuras passadas no acampamento. Só bem depois de uma hora foi que o líder da nossa cabana chegou. Quando ele entrou, olhou para nós com uma cara meio sombria. Se virou e disse: Olá, garotos. Serei o líder da sua cabana pelas próximas semanas. Antes de qualquer coisa, devo dizer que algumas coisas mudaram e teremos que ser mais cuidadosos, pois alguns acontecimentos estranhos vêm acontecendo.
Todos estavam meio desconfortáveis, mas não poderíamos deixar que isso nos impedisse de ter o melhor verão de todos. O dia seguiu normalmente, nos apresentamos, jogamos baralho na nossa cabana, fomos lá fora e jogamos basquete, comemos um saguão bagunçado e acabamos voltando para a cabana para dormir. É meio estranho que houvesse apenas 6 cabanas cheias de gente. Normalmente havia cerca de 30. Nossa senhora! Caiu para um quinto das cabanas. Tem um serial killer solto, só que esses são as crianças desavisadas que não leem jornal. Exatamente, ou são os pais que estão tão desesperados para deixar a criança. Ô criança chata, vai lá, vai. Se a assassino pega você, eu não preciso mais voltar lá, tipo. Jason Voorhees tá solto aí. Crystal Lake, vai lá. Quando acordamos no dia seguinte, estava chovendo bastante. O som da chuva batendo no telhado de metal da cabana ecoava. Ninguém sabia onde o líder do acampamento estava. Nós, crianças, meio que sentamos no meio da cabana, esperando que ele voltasse. E começamos a contar histórias de fantasmas que corriam pelo acampamento. Algumas delas pareciam totalmente estúpidas, mas algumas até que eram bem assustadoras. Fora da cabana havia cerca de 400 acres de floresta. Nessa floresta havia algumas trilhas com obstáculos, capela e o rio. Mas existia mais uma coisa na floresta, que ninguém mais conhecia porque ficava muito afastada. Eram as cabanas originais do acampamento Rockwater. Só alguns dos líderes conheciam essas cabanas e sabiam como chegar até elas. Ah, não. Ah, não. Não. Vamos lá olhar as cabanas que ninguém vai mais, que foi deixado de lado. Vamos, bora. Será que essas cabanas foram deixadas de lado? Não, vamos lá, temos que ver. Supostamente, lá pelo ano de 1900, quando o acampamento foi estabelecido, 2 crianças brigaram dentro de sua cabana e uma matou a outra enquanto ela dormia. Ele aparentemente pegou uma pedra pesada e largou sobre a cabeça do outro garoto. A lenda diz que a presença do garoto morto ainda está espreita pelo território das velhas cabines e da capela. Alguém até disse que foi até as cabines uma vez e viu sua cabeça espiando por uma das janelas. Nossa, será que ele tem a cabeça normal ou será que ele tem a cabeça amassada? Deve ter a cabeça amassada, Ah, pedrada. vai. Nesse ponto, todos na nossa cabana estavam realmente assustados. Eu pude jurar que Brad teve um ataque de pânico. Mas também com o nome desse. Nosso líder entrou correndo pela porta. Ele disse que precisávamos arrumar nossas coisas e ir para o saguão. Ele ligaria para os nossos pais virem nos buscar de manhã. Nós caminhamos a distância entre a cabana e o saguão debaixo de chuva, encharcando nossas coisas. Quando chegamos lá, somente outras 4 cabanas estavam presentes. Eu estava sentado perto da lareira com meus colegas de cabana e nós ouvimos pessoas conversando sobre o que estaria acontecendo. Alguém tinha dito que toda a cabana 6 havia desaparecido após retornar da capela. Mais tarde, naquela noite, eu acordei todos os meus amigos. Queria ver o que tinha acontecido na floresta. Apesar de hesitarem um pouco, eles concordaram em me acompanhar. Pegamos algumas lanternas e passamos escondidos pelos líderes, que dormiam perto da saída. Ainda estava chovendo quando saímos, mas agora estava puro breu lá fora. Isso não nos impediu de seguir para o bosque. Quando nosso grupo finalmente chegou à boca da floresta, Brad e Jake não conseguiam mais. Eles voltaram tristes para o saguão, através do atalho nos jardins. Os que restaram eram Kyle, Brandon, Nathaniel e eu. Não, pera. O Diga. grupo, a cabana, o pessoal sumiu e eles foram atrás. A cabana 6 sumiu. E essas crianças saíram para entrar na floresta. Exatamente. Porque criança é um bicho muito inteligente, né? Você pode deixar. Se deixar uma criança sem supervisão, ela vai criar a bomba atômica ou pôr fogo na casa. Criança é o bicho mais aleatório que existe.
Sinceramente, se você, ouvinte, não convive com criança, você acha que eu tô exagerando. Porque quando eu não convivia com criança, eu achava que era exagero também. Mas se você deixa uma criança. Se você deixa duas crianças sozinhas por 1 minuto, elas podem pintar a cara com tinta, comer massinha, pôr fogo na casa, soltar um zoológico que você nem sabia que tinha na cidade. Qualquer uma dessas coisas. Cara, rola um D100 e olha a tabela. É o que vai acontecer se você pensa sozinha. Mas ouvinte, se você tem algum relato com alguma criança que foi tipo, uau, isso foi punk, manda aí pra gente, cara. Ataque de oportunidade. Não, eu não tenho nenhuma história assim, mas se você tiver, guarda e conta pra gente depois. Não, pode deixar, eu também não convivo muito. Bom, vamos lá. Quando nosso grupo finalmente chegou à boca da floresta, Brad e Jake não conseguiam mais. Eles voltaram tristes para o saguão, através do atalho nos jardins. Os que restaram eram Kyle, Brandon, Nathaniel e eu. Nós caminhamos lentamente pelo caminho estreito até a capela. De vez em quando, tropeçávamos em uma raiz saliente, mas seguíamos em frente. Nós podíamos ver a capela logo à nossa frente, mas havia algo errado. Estava muito quieto. A chuva havia parado. Não havia vento ou qualquer tipo de animal à vista. Conforme andamos na direção da capela, Brandon, que estava segurando uma das lanternas, começou a gritar. Ele correu o mais rápido que pôde na direção do acampamento, derrubando sua lanterna. A luz apontava para a capela e, por uma das janelas iluminadas, nós vimos o rosto de uma criança, chorando. Todos nós gritamos e corremos de volta para o acampamento. Devido ao medo, perdemos todo o senso de direção e não fazíamos ideia de onde estávamos. Chegamos ao barranco que levava ao rio. Havia uma pequena figura negra bloqueando nosso caminho. Nossa única saída era descer pelo barranco. Nathaniel e Caio e eu começamos a descer pela lateral da ravina e notamos outra figura. Mas era um dos nossos. Apontei minha lanterna para baixo e lá estava Brandon, morto, com sua cabeça esmagada e sangue por todo lado. Ele deve ter tropeçado em alguma raiz e caído pelo barranco, pensei. Mas nós tínhamos que continuar correndo. Já tínhamos descido metade do caminho, podíamos sentir os suores correndo nos olhos como água do mar. Lá estava ele de novo, a figura de um garoto parado no pé da ravina, nos esperando para brincar com ele. Eu disse a todos para continuarem correndo. Olhei para trás e Nathaniel não estava lá. Desapareceu completamente. Caio e eu vimos à nossa esquerda as escadas que levavam aos fundos do acampamento. Quando chegamos a essas escadas e estávamos quase no topo, podíamos ouvir uma criança dizendo: "Nós podemos brincar com pedras." Nós não paramos para olhar para trás. Quando chegamos, todos os líderes estavam acordados. 2 outras cabanas haviam saído para investigar o que estava ocorrendo na floresta, e ambas estavam desaparecidas. Caio finalmente falou. Ele não tinha dito nada a noite inteira. Eu vi o garoto. Ele só queria brincar com a gente. Anos se passaram desde aquele encontro. Kyle foi mandado para o hospital psiquiátrico devido ao sério trauma. Jake e Brad foram encontrados enterrados sob a capela depois que a demoliram. Seus corpos foram cortados, as mãos decepadas e colocadas em um pequeno baú perto deles. Mas, quanto às crianças das outras 3 cabanas, ninguém jamais descobriu o que aconteceu com eles, ou para onde foram. Talvez eles simplesmente não dessem a mínima. Criança e acampamento são 2 coisas meio bizarras, né? Isso é demais, caraca, tô... Ah, não! Cara, Eu morro de medo de acampar. Eu já acampei uma única vez. Mentira, acampei 2 vezes. E as 2 vezes foram em camping fechado, com um monte de gente. Lugar assim, super seguro. geralmente quando eu acampava, a gente ia em camping. Não é exatamente cheio de gente, não é cercado por paredes sólidas de concreto ou coisa do tipo. Mas... tipo, a maioria das vezes era um campus voltado pra praia mesmo. Então era bem aberto e bem acessível. E tem banheiro.
Com água Tem quente. banho, água fria, no meu caso. Né? Porque quando eu fui acampar, o lugar era frio, aí tinha água Ah, quente. sei. Tem lugares que tinha água quente, tem lugares onde a água era fria, a maioria das vezes a água era fria. Tem camping que tinha até estrutura para refeição, vende almoço, essas coisas, mas geralmente era só a gente aberto mesmo, lá em Trindade até. Mas, Marina, que criança estúpida essa, os meninos que saíram atrás dos desaparecidos. E o que que aconteceu com esses líderes que todo mundo dormiu e não viu essa banda de criança fugir? Então, né, tipo, colocaram as crianças no saguão, não foi? Pra chamar os pais? Sim, pra poder todo mundo ficar no mesmo lugar, né? As outras crianças foram embora, conseguiram chamar os pais, alguma coisa assim? Conseguiram, voltaram pra casa normalmente. Só quem saiu da É, cabana aquela noite que se lascou. me lembra muito a história de Roanoke, né? Exatamente. É, a tribo, os colonos ingleses que chegaram nos Estados Unidos, aí uma parte voltou, né? Ficaram as crianças e os velhos e as mulheres, aí os homens voltaram para Inglaterra para pegar. Aí no tempo que eles estavam fora, quando voltaram, a colônia foi embora, sumiram. E só eu acho que viram a palavra Roanoke escrito, não foi? Foi no muro, né? Na paliçada que ficava em volta da vila. É. Será que as crianças tiveram, tipo, só sumiram? Igual Roanoke? Provavelmente algum tipo de maldição, já que pega as crianças dessa floresta pra assustar o pessoal. Imagina, eles já sabiam que coisas estranhas estavam acontecendo na floresta. Por que que eles deixaram essas crianças sozinhas, sem um adulto? E foi real um ano atípico para esse acampamento, porque das 30 só 6 fecharam, né? Uhum. E, nossa, mas essas questões de desaparecimento sem explicação, principalmente desaparecimento em massa, cara, me choca muito. Como uma pessoa hoje, esse caso aí deve ter acontecido em anos anteriores, mas hoje em dia, as pessoas que somem e ninguém sabe, não acha um corpo, não acha nada sobre essa pessoa, eu acho muito bizarro. É. Ah, sim, no meio da floresta ainda vai, né? Porque vai que eles não tinham celular nem nada. É, de fato, é verdade. Mas nessa época aí, pô, eu acredito que deve ser algo anos 90 ou 2000, né? É. Tinha tecnologia, mas não era a que a gente tem hoje de localização, essas coisas. Hum. Mas você sabe, Fê, acampar com tecnologia pode ser ainda mais assustador do que acampar sem tecnologia. Por quê? Eu vou te contar uma creepypasta que a pessoa depois dessa também deve ter deixado de acampar. Pô, Double, creepypastas num episódio só, que delícia. Gostei. Vai lá. Não tô preparado, vai lá. Essa eu te peguei desprevenido, né? Essa creepypasta chama A Fotografia e tá no Creepypasta Brasil. Fotografia, beleza. Minha amiga vai para a faculdade no norte do estado de Nova York. Ela gosta de caminhadas e acampamentos e adora acampar sozinha nas montanhas, para se comunicar com a natureza ou algo assim. Normalmente ela vai passar o final de semana inteiro acampando, dirigindo-se depois de suas aulas na sexta-feira e não voltando para casa até domingo à tarde. Ela raramente leva pessoas com ela, preferindo experimentar as belezas florestais na solidão. Isso é, ela costumava fazer isso. Mas decidiu parar depois da última vez que foi, a vez em que aquilo aconteceu. Era final de outono do ano passado. Ela foi viajar para as florestas montanhosas, como de costume. Levou um par de câmeras que usou para tirar fotos da vida selvagem, árvores, paisagens e todas as outras coisas maravilhosas que você pode ver no norte do estado de Nova York. Durante todo o tempo que ficou lá, ela não encontrou nenhum outro ser humano, nem mesmo evidência de acampamento. Em outras palavras, passou o final de semana inteiro isolada, como nunca antes havia ficado. Domingo ela voltou para a civilização, sentindo-se revigorada, e deixou as fotos no lugar para serem reveladas.
Ela havia usado todo o filme nessa viagem. Continuou com sua vida cotidiana. Na terça-feira, ela pegou suas fotografias reveladas. Levou-as de volta do seu dormitório e folheou-as. Havia fotos de veados, árvores, nascer do sol, tudo que ela tinha fotografado. Porém, no meio da pilha de fotos, se deparou com algo que a deixou perplexa. Ela segurava uma foto de uma jovem dormindo em uma barraca, tirada de cima, como se o fotógrafo estivesse inclinado sobre a figura adormecida. O flash iluminava o rosto da jovem, deixando muito claro quem estava na foto. Ela mesma. Quando sua confusão inicial passou, ela sentiu o terror preenchendo as lacunas que deixaram para trás. Folheou as fotos restantes rapidamente, mas todas eram fotos que ela mesma havia tirado. Paisagem, beleza e vida selvagem. Ela passou uma eternidade olhando para aquela foto, tentando encontrar alguma explicação que não a aterrorizasse, mas não conseguia. Pior ainda, quando ela olhou a foto de perto, pôde ver algo atrás de suas costas, escondido pela sombra e fora de foco. Algo estranho e perturbador, como uma mão estendida. Você é muito bom. Acabou, tem mais. Acabou. Eu conheci essa creepypasta, é muito boa! Toda vez que eu escuto ela, me arrepia, cara. E também toda vez eu fico apavorada. É Essa sim é, muito boa essa creepypasta, cara. essa sim é uma clipagem de acampamento pesada. É curtinha e pesada. Pesadíssimo. Cara, imagina você tira. Você sozinha vai acampar sozinha e de repente no meio das suas fotos tem uma sua dormindo. Cara, quem tirou isso? Exatamente. Quem? Não, é pior, é porque você não tem noção nenhuma do que pode ter acontecido. Ai, é bizarro, assustador. Aí você não lembra e cara, isso deve causar uma confusão mental do caramba. E, tipo, de você, mesmo lembrando, achar que você não lembra das coisas. E tipo, cara, e se eu tivesse esquecido disso, e se eu vi. E se Sabe, alguma caindo coisa num. aconteceu, né? Se eu dormi, se me doparam, eu fiquei lá, nem sabia o que aconteceu. Sim, cara! Meu Deus, é muito boa essa creepypasta, é muito boa mesmo. O que você faria se você achasse uma foto sua, tipo, nessa situação? Olha, eu queimaria a foto, fingiria que não aconteceu e continuaria assim, vivendo a vida. Nunca mais saía pra acampar sozinha. Trocava as trancas da porta e isso aí. Como que você viveria com isso, Marina? Como? Tem uma mão na foto? Por isso que eu queimaria a foto. Nunca mais eu ia ter que olhar pra isso. Muitos anos de terapia pra tentar reverter isso. Muita terapia também é. Talvez a terapia ajudasse. Meu, cara, eu não sei o que eu faria, mas de verdade, eu não faço ideia do que eu faria. É muito Eu acho que bizarro. você ia dar uma bloqueada assim, igual eu. Você ia É, fingir que não não. Sim. acontecer. E tentar levar a vida o mais normal possível. O mais normal possível. Provavelmente eu ia deixar as câmeras de lado, nunca mais ia tirar foto de nada, levar a câmera comigo. Meu celular ia andar com uma fitinha na traseira, tampando a câmera. Também, acho que eu também faria isso. Nossa, é muito Nunca mais tirar bizarro. foto de nada. E eu tentaria evitar ao máximo ficar sozinho. Acampar sozinho nunca mais, mas nunca mais mesmo. Nossa, fora de cogitação. Talvez até acampar de novo. Provavelmente eu deixaria de acampar também, não iria. Apesar, o medo dela é diferente, porque ela não viveu nada de terror, né? O pavor dela foi em ver a foto e imaginar o que poderia ter feito isso, né? É. Se foi um humano, se foi alguma coisa bizarra, fora e não humana. Se essa pessoa, se essa coisa não fez mais alguma coisa enquanto ela estava dormindo, né? Que ela nem sabe, não lembra. Acho que não lembrar é pior. Ela foi dopada numa Uhum. refeição ou coisa do tipo, né? Tipo uma água que ela foi beber e
foi um serial killer, ou então um estuprador, alguma coisa assim. Porque não sofreu nenhum tipo de agressão, Pois é. aparentemente. Vai saber também se essa pessoa já não estava seguindo ela em outros acampamentos, não estava só esperando a chance de ficar realmente atipicamente isolada, como fala aqui que ficou dessa vez, né? Será que ela própria não se dopou? Usou algum tipo de droga ou coisa do tipo? Ah, mas aí ia falar em creepypasta, né? Normalmente os creepypastas falam disso. Cara, são bem sensatas, né? É, Sensatas não, são bem sinceras. é, sensato é uma coisa que creepypasta não é. Tá? Nunca. Mas elas são bem sinceras nesse caso. Não tem. Pudor é uma coisa que não existe em crime. Apesar de que creepypastas sexuais é muito raro de se ver, mas o pudor mesmo é em terror, né? Uhum. Nossa, gostei das tuas creepypastas, desse desaparecimento em massa, das crianças morrendo e sendo esquartejadas e cabeças amassadas. É, Gosto de pensar. não, dá até medo. Não, criança é uma coisa. Criança fazendo arte é abominável. Criança faz uma quantidade de arte doida, gente. De verdade. Mas olha, eu queria ter histórias de acampamento para contar para vocês, gente, mas nunca aconteceu nada demais nos meus acampamentos. Nada tipo absurdo desse tipo. É, também não. Meus acampamentos sempre foram muito tranquilos, tudo de boa. Nada a declarar. É. Eu vou ver se eu consigo algum relato com os meus irmãos, meus pais, para ver se eles viveram alguma coisa bizarra nos acampamentos, mas eu acredito que não. Tem relato dos seus pais e tal. O que que seu pai falou daquela situação lá em São Paulo? Isso! Pessoal, se vocês não sabem do que eu tô falando, volta no episódio anterior e escuta o episódio para vocês saberem o que aconteceu comigo em São Paulo. Escuta lá, gente. O episódio com a participação do Léo. Sim, com o Léo do Profusão. Ficou muito show o episódio. Mas, Marina, Uhum. meu pai, ele foi por uma pegada mais sensata. Então eu vou colocar para reproduzir e logo em seguida a gente comenta. Então, filha, a história é o seguinte: o seu tio Júnior pediu para levar em São Paulo, que não sabia andar lá e precisava fazer compra para a loja. E então fui levar, né? Foi eu, você e ele. Eu não queria deixar você sozinho, né? Aqui entre os corações. Vamos embora. Chegamos em São Paulo, 25 de março, aquelas ruas lotadas, né? Depois de andar muito de loja em loja, você já estava cansado, com fome e vontade de ir no banheiro. Então resolvi ir até uma lanchonete árabe, né, que eu sempre ia nela. E coloquei você no banheiro, né? E fiquei sentado na porta, numa mesa. Só que eu não sabia que essa loja, que essa lanchonete dava fundos para outra rua, tá? E eu tô bem ali, vendo o movimento, né? E de olho na porta, e você nunca saía. E de repente você vindo caminhando no passeio, no meio daquele povão sozinho. Né? E aquela foi um baita susto que eu levei. E depois disso nunca mais, né? Depois desse susto, São Paulo, 25 de março, lotado, você sozinho naquela rua, foi um susto enorme, não faz ideia. A história é esta. Então, Má, como vocês ouviram, pessoal, meu pai foi para uma pegada mais sensata. Não, seu pai foi assim, mais equilibrado, né, e tal. Tirando que eu contei a história errada, né? Eu contei na versão que eu lembro. Eu contei o que eu lembrava e que não era exatamente o que aconteceu de fato. Para mim, meu pai tinha deixado ele no banheiro sozinho e não foi isso. Ele me colocou dentro do banheiro e ficou me esperando do lado de fora.
Então eu não fui muito irresponsável. Não foi tão irresponsável assim. A questão é, eu tinha uma visão do restaurante que não é a visão real que é do restaurante. O restaurante ele é muito mais fundo. Ele fica numa rua paralela a 25 de março. É um restaurante árabe. E ele é muito fundo o restaurante. Só que eu achava que... Meu pai achava que ele tinha duas saídas livres. Mas ele não tinha duas saídas livres para Eita. 25 de março. Então, a possibilidade de eu ter saído pela saída errada não entra, não existe. Eu peguei o Google Maps, apesar de que quando aconteceu foi em 2000 e pouco, eu sou de 95, deve ter acontecido entre 2003 e 2005. Uhum. Eu joguei no Google Earth mostra mais ou menos 2018, se não me engano, se é a data certa, mas é bem mais recente. Então, quando eu fui ver, o restaurante só tem uma entrada, e pelo site do restaurante, porque é um restaurante bem conhecido, dá pra ver que é um salão bem fechado, ele é bem comprido. O banheiro é óbvio onde tem um banheiro, então realmente eu não sei o que aconteceu esse dia. Conversando com meu pai, a gente chegou na conclusão de que pode ter sido uma entrada de serviço que eu entrei ou coisa do tipo, mas não entra na minha cabeça isso, não entra. É difícil. Eu acho que Sete Além é a explicação mais provável. Aislan acha que eu posso ter passado despercebido pelo meu pai e meu pai não me viu saindo do banheiro. E eu saí pela entrada normal e dei a volta no quarteirão, mas eu não dei a volta no quarteirão. O quarteirão é imenso. Eu lembro de ter virado uma esquina, eu lembro de ter virado à esquerda e já chegar perto do restaurante. Mas e aí, você passou por um saguão. Você não Sim, passou eu por passei no dentro saguão. do restaurante de novo. Não, foi um saguão que eu me lembro. Não tem explicação. Eu só apareci Eu só saí do local do estabelecimento. É muito bizarro isso. Exato. Eu tentei entrar em contato com o restaurante, mas infelizmente eles não me responderam. Ah, que pena. Mas então eu acho que isso vai ser sempre um mistério na minha vida. A hora a gente vai lá, Felipe, e aí a gente pergunta pra quem estiver trabalhando lá. Bora! Eu topo fazer esse rolê muito aleatório. Eva, Moço, então, era uma vez uma criança. porque uma vez eu vim aqui e aconteceu isso. Cara, sabe uma coisa no Google Earth, pelo que eu vi? Na Ah, lateral do quarteirão tem uma igreja. Foi a coisa que mais se assemelha com o que eu lembro. Eu uhum. não saí numa igreja. Saí num saguão de apartamento. Não tem apartamento aí. São construções de 3, 4 andares, mas nada que me arremetesse a visão ou que me lembrasse de alguma coisa, sabe? A única coisa que chegou mais perto do que parece ser o que eu lembro foi a entrada dessa igreja, mas por dentro não é. Quando eu procurei foto dela por dentro, não é o que eu Não tem vivi. um saguão ali, nada. Não. Precisamos ir lá averiguar esse mistério. Precisamos. Vamos investigar esse mistério. Mas, pessoal, é punk essa vida de mistérios. Viver com alguma coisa que você não faz ideia do que aconteceu. Voltando na creepypasta da menina, da fotógrafa, cara. Punk demais. Foi um urso que tirou foto dela, cara. Eu acho que é mais sensato. Foi o ursinho Poo. Da Colmeia. E o Zé Colmeia. Ele entrou pra roubar uma cesta de piquenique, não tinha, resolveu tirar uma foto dela. Mas, nossa, Marina, tu arrasou nessa creepypasta. Arrasou Bom, mesmo. você gostou, tava preocupada, porque Não, deu nas duas, tudo de cara. errado. Tudo de errado com as traduções que eu fiz, deu. Deu tudo errado. Então, ainda bem que eu consegui as peças dentro do tema que eu tinha pensado. Mas e você, tem alguma consideração a fazer? Eu falo muito. Eu tenho que deixar você falar mais, mano. Não, mas eu também tenho que ir na fono também, ver que eu tô ficando sem voz. Ah, Não, tem isso também. é. Mas faça suas considerações.
Minhas considerações são: não mandem seus filhos pro meio da floresta com um bando de adolescentes como responsáveis. Não funciona. Porque normalmente esses líderes de acampamento americano, tudo adolescente, né? Você assistiu o Rua do Medo? Assisti, cara. Então, É isso, basicamente, né? basicamente isso. A criançada com um bando de adolescente como responsável, Isso. dando ruim. Que vai dar muita merda. Se for acampar sozinho, não vá. Não vá acampar sozinho. Nada de bom Não. pode sair de acampar Ah, sozinho. fora que se acontecer alguma coisa com você, às vezes não tem um sinal de telefone, é difícil pegar, comunicar com o exterior e acaba acontecendo alguma tragédia, você tá ferrado, né? É. Se quiser meter uma de machão, de eu vou acampar assim, ninguém manda em mim, deixa alguém avisado de sua localização, porque fica mais fácil de achar o corpo depois, né? Coitado da mulher. Pelo menos isso, né? Muito ruim ficar sem saber o Avisa. que aconteceu. É, avisa. Quando for sozinho, avisa. Pelo menos uma pessoa ou deixa alguma coisa anotada em algum lugar. Vai que Pessoa de acontece alguma confiança, coisa. viu, gente? Vocês não vão avisar uma pessoa que pode ir atrás de vocês pra matar vocês, não, hein? Tipo, pelo menos parente, né? Apesar de que nem todos os parentes são de confiança, mas. A pessoa é rica, aí ela vai e avisa aquele primo: ó, tô indo acampar sozinho. Aí aquele primo recebe alguma coisa, a pessoa morrer. Não, vai lá, pode ir pra acampar sozinho. É, e tirar uma foto tô dormindo, ainda te perturba pro resto da vida. Exatamente. Meio É. coisa de mãe também, né? Tirar foto escondida pra matar a pessoa de medo. Eu te avisei, não vai acampar sozinho. Assim, vai acampar sozinho? Peraí, que eu vou te pôr um medo tão grande que você nunca mais vai sair de casa. Vai morar aqui É. comigo. Garanto que ela teve que. Ela gastou um bocado com terapia. Então, pessoal, eu acho que é isso, Mar. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fê, que bom que você gostou, ficou apavorado. Espero que os nossos ouvintes também gostem bastante. Um beijo, até a próxima. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Não se esqueçam, se você tiver algum relato sobre crianças, acampamento, ou só crianças, ou só acampamento, pode mandar para a gente nas nossas redes sociais. @terror na esquina, tanto no Twitter quanto no Instagram. E pode mandar um e-mail para a gente também no terrornaesquina@gmail.com. Vou ficar esperando vocês. E não se esqueçam, compartilhe a gente com Os seus amigos, seus inimigos. parente que vocês gostam, parente que vocês não gostam. Até com a vizinha. Coloca na rádio da escola. Não sei, inventa alguma coisa. Divulgue a gente para o mundo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!